Muitas das utopias dos nossos tempos são cristalizadas sob a forma de cidades. Então, se a gente parar para pensar e quiser fazer um recenseamento muito rápido, vocês vão lembrar certamente de literatura em que cidades projetam o futuro. Vocês vão lembrar, alguns de vocês, talvez, na teoria filosófica, em que a cidade é esse lugar onde estão projetadas as aspirações, mas mesmo em história em quadrinhos, em séries de TV, em filmes, cidades geralmente são esse repositório onde os nossos desejos e as nossas projeções estão concentradas. Então, as nossas utopias estão cristalizadas nesse formato. Agora, se a gente começa a pensar em utopia, e aqui não sei se vocês imaginaram que ia ter um pouquinho de grego antigo, a etimologia aponta para um contrassenso. Então, se a gente decompuser o termo utopia na sua etimologia, a gente tem a partícula u, que é uma negação no grego antigo, e topos, que é lugar. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é que utopia é um não lugar. É um lugar que não existe. E esse contrassenso se faz muito premente quando a gente está pensando nessa cristalização em cidades, porque a gente está dizendo que a utopia, aquele não lugar, tem lugar justamente numa cidade. Então, a gente tem um contrassenso. Quando a gente retrata esse horizonte normativo, ou seja, aquilo que a gente está projetando, a gente está pensando uma vida idealizada numa cidade, isso desafia o sentido da palavra, justamente porque a gente está dizendo que é um não lugar que tem um lugar. Então, tem essa contradição. Mas tem uma dimensão super interessante, que é por que será que isso se dá sob a forma de cidades? Tem algumas razões para isso. As cidades, que são as referências mais comuns, e não, por exemplo, países, aldeias e planetas, ainda que a gente consiga encontrar na literatura, no cinema, imaginações de países, reinos, aldeias, é muito mais comum que sejam cidades, por algumas razões. A primeira delas é que a cidade é a forma de vida política por excelência. Então, a gente não pensa só a cidade como um território, mas um espaço de vida política. Então, quando eu estou projetando uma utopia em cidades, eu estou fazendo dois movimentos, tem dois pressupostos aqui. Tem um modelo de sociedade, mas tem também um modelo de vida política que é muito próximo e tangível. A vida política da cidade diz respeito a todos nós aqui nessa sala, ainda que as dimensões de um país como um todo também nos digam respeito, elas nos parecem, às vezes, muito mais longe. A gente consegue pegar na política específica que é da cidade, ela diz respeito ao nosso cotidiano. Então, isso faz com que a gente tenha essa cristalização de utopia e que a gente pense uma cidade ideal e que a gente projete essas nossas aspirações. Aqui nessa sala, se a gente parar e fechar o olho, todo mundo aqui vai ser capaz de imaginar uma cidade ideal, se é que já não fez isso alguma vez na vida. E, certamente, elas vão ser diferentes entre si. Cada um vai imaginar uma diferente, vai imaginar uma cidade dos sonhos, uma cidade que gostaria de viver. Para alguns de vocês, pode ser que a topografia seja importante. Então, algumas pessoas vão dizer, não, a primeira coisa que eu vou pensar é se a cidade tem uma praia ou se ela tem uma montanha. Então, a topografia, para mim, é decisiva. Para outros de vocês, pode ser que, independentemente da topografia ou de outros elementos físicos, o mais importante sejam as pessoas. Não só as pessoas que moram naquela cidade, mas as que potencialmente podem vir a morar. Então, não interessa tanto se é praia ou montanha ou qualquer outra característica física, mas quem mora ali. Mas, certamente, elas todas serão diferentes entre si. Agora, quando a gente estava vindo para cá, independentemente de se a gente veio de carro e pegou muito trânsito numa São Paulo numa quarta-feira de chuva, ou se veio de transporte público, ou se veio a pé ou de bicicleta, a gente fez um exercício que nos é comum todos os dias. Quem vive na cidade analisa o que existe a partir do que poderia vir a ser. Então, se você estava no trânsito, no ônibus, no carro, você ficou imaginando como aquilo poderia ser diferente, como as calçadas poderiam ser mais amigáveis se você veio a pé, como o trânsito poderia ser mais reduzido, mais eficiente, ou poderia ser inexistente. Então, a gente, cotidianamente na cidade, fica projetando aquilo que poderia ser a partir do existente. Isso conta para a gente que essa utopia ela oferece um ponto de apoio para a crítica. Ela não é só uma coisa que a gente projeta como um horizonte de transformação. Ela está o tempo inteiro inscrita nas nossas práticas. O tempo inteiro a gente está se perguntando se isso não poderia ser diferente, como poderia ser, e tentando aproximar a nossa vida real daquele sonho que a gente imaginaria que seria esse lugar que vocês, não sei se vocês fecharam o olho ou não, mas que vocês estão aí, imagino, projetando na cabeça de vocês de alguma maneira. O que isso tem a ver com cidades inteligentes? Boa parte das utopias recentes que a gente tem
se organizam sob esse rótulo, cidades inteligentes, ou então vocês já devem ter ouvido em inglês, smart cities. Então, quando a gente pensa em utopias do que uma boa cidade deve ser, geralmente a gente ouve essa expressão. E smart city é um rótulo, né, um conceito, que, como todo bom rótulo que pega, ele é polissêmico, né? Porque se um rótulo, de fato, pode ser usado, ele pode ser projetado em vários sentidos, né? Se ele não se adapta a isso, dificilmente ele perdura. Então, né, já que a gente voltou na etimologia de utopia, vamos tentar destrinchar um pouco aqui cada uma das coisas de smart city para a gente começar a entender e para a gente começar a organizar esse campo. Então, é um rótulo abrangente e bem-sucedido, e, como todo bom rótulo, é polissêmico, e muitas vezes vão ter sentidos que são antagônicos e contraditórios entre si. E isso não é um problema, isso dá força para o conceito muito mais do que qualquer outra coisa. Então, vamos olhar para o smart, ou seja, para esse adjetivo, né? É um adjetivo que vem do mundo da tecnologia. Muitas vezes a gente usa ele para designar equipamentos. O seu telefone é inteligente, o seu relógio é inteligente, talvez a sua geladeira seja inteligente, talvez você fale com um pequeno robô dentro da sua casa, talvez você tenha um aspirador inteligente que mapeie sua casa. Mas, se a gente está acostumado, né, a qualificar telefones e outras máquinas como adjetivo, não é só, né? É um modo de pensar. A gente geralmente fala, né, pensar de maneira smart, ou seja, é um verbo muito mais do que um adjetivo em muitos casos, né? Então, o que é pensar de maneira smart? O que isso quer dizer? Qual é outros sentidos desse adjetivo? A gente está falando que a tecnologia está no centro de radiação dessa inteligência, né, do que a gente está chamando de inteligente. E a gente está falando, né, dialogando aqui com o André, que veio antes de mim, de um uso massivo de dados que antes não eram coletados, sequer registrados, quanto mais analisados. Então, tem um fio condutor de todos esses sentidos do que é smart. Além disso, né, o mundo das coisas é transformado para otimizar recursos e mudar comportamentos. Quando a gente está falando que alguma coisa é smart, a gente está tentando mudar especificamente esse mundo de comportamentos das coisas, né? Mas, além disso, qualquer coisa que nos pareça atrativa, que nos pareça antenada, se é que esse adjetivo não é meio cringe, meio vintage, flexível e adaptável, a gente chama de smart. Então, o smart é como se fosse um novo sexy ou um novo cool. A gente coloca smart em várias coisas que nos parecem atrativas. Então, smart tem uma quantidade muito grande de sentidos que estão sendo atribuídas nesse grande léxico. E se smart certamente é polissêmico, quando a gente fala de city, talvez vocês não ficaram na dúvida quando vocês imaginaram que seria, né, uma cidade. Dificilmente a gente teria essa dificuldade. Então, eu vou propor que a gente faça um exercício. Como a gente está falando de uma utopia, ou seja, um não lugar projetado numa cidade, e é diferente é difícil a gente representar, se a gente perguntasse para o Google, para dizer para mim, para o Google Images, o que é uma cidade inteligente, como ela é representada. Eu selecionei algumas para a gente pensar junto e para a gente extrair algumas coisas desse exercício. Bom, a primeira imagem aparece aqui, né, de Smart City. Vocês estão vendo, são prédios, são torres. Essas torres são meio imateriais, elas são feitas de fluxos, a gente vê conexões entre elas, está escuro, ou seja, é de noite. Acho que eles pegaram um pouco a identidade visual do TEDx aqui, galáxias, etc. E tem umas projeções para cima que parece que tem conexões intergalácticas. O que a gente está vendo aqui? Bom, a gente está vendo um ambiente construído, mas é um ambiente construído que não é muito material, né? A gente não vê a infraestrutura dos edifícios. A gente não vê pessoas, né? Então, a gente está vendo muito mais um fluxo entre coisas que a gente não sabe exatamente bem o que é, com feixes, né, apontando para cima, tem uma dimensão de digitalização intangível, mas a gente não está vendo muito mais que isso. Eu não tenho como me colocar na cabeça de vocês, mas eu posso apostar que, quando vocês pensaram que seria uma cidade ideal, vocês não pensaram numa imagem assim. Vamos, então, para uma segunda imagem. Aqui já está com um pouco mais de cara de cidade, né? Então, se vocês digitarem Smart City no Google Images, vão aparecer coisas como essa. E o que a gente está vendo aqui? Bom, a gente também está vendo ambiente construído, vários prédios, mas agora a gente também não vê pessoas, mas a gente sabe que elas estão aqui. Porque a gente está vendo luzes nos prédios, a gente sabe que elas habitam nesses lugares. Se alguém conseguir olhar ali, também consegue ver uma avenida, enfim, já está um pouco mais com cara de cidade. E a gente também vê esses fluxos acontecendo, né? São fluxos digitais, são brilhantes, também está de noite justamente para dar contraste. Agora,
Ainda que pode ser que alguns de vocês tenham imaginado algo desse tipo, é uma cidade que já existe e que a representação é colocada um fluxo por cima de algo que já existe, conectando uma coisa com a outra, para mostrar para a gente que tem, então, uma interconexão e que isso faria com que essa cidade fosse adequadamente representada como inteligente. Passando para um terceiro, aqui a gente vê, já tem um pouco mais de complexidade. Tem alguns ícones, que eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas os ícones mostram para a gente uso de dados, mobilidade, encontro entre pessoas, compras, infraestrutura. Então, uma série de serviços diferentes que podem ser otimizados da perspectiva de uma ideia inteligente. É a primeira vez que a gente está vendo arborização, né? De novo, eu não consigo me colocar na cabeça de vocês, mas posso com toda certeza dizer que provavelmente a cidade que vocês imaginaram tinha árvores ou tinha alguma coisa verde de natureza. E aqui a gente está vendo a mão de uma pessoa, uma humanização pela primeira vez, que segura justamente um smartphone que tem uma Smart City na palma da mão. Então, um pouco dizendo que essa quantidade de dados, esse uso massivo, está na palma da mão de todo mundo a partir de um telefone inteligente. O que eu estou querendo fazer com esse exercício? Esse exercício é, obviamente, limitado. Né? A gente está falando de uma representação de um exercício do Google Images, mas ele conta para a gente algumas coisas. A gente consegue entender a utopia que está nas entrelinhas da cidade inteligente, que é quem não gostaria de viver numa cidade em que tudo funciona, em que tudo está conectado, em que, por exemplo, a gente tenha sensores que apaguem as luzes dos semáforos ou da iluminação da rua quando a gente tem a luz do sol, tem a luz do dia ao longo das fases do dia. Ou então que a gente tenha sensores em latas de lixo para que elas se tornem inteligentes, ou que a gente tenha mobilidade integrada com dados. Então, tem uma utopia que parece tangível, ela está aí, de fato, tem uma dimensão específica cristalizada na cidade inteligente. Mas também, quando vocês estavam vendo aquelas imagens, eu posso imaginar que tenha dado algum tipo de sensação como essa. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de videogame, é uma imagem do SimCity. E então, tem algo aqui nessa utopia que ela é artificial, que ela não nos parece uma cidade que a gente gostaria de viver. Ou a cidade que a gente gostaria de visitar quando a gente tem um tempo nas férias. Dificilmente se assemelha a isso desse jeito, especialmente esses planos que são de cima. Né? A gente geralmente pensa na escala humana. O que eu quero dizer com isso? Que uma cidade interessante ela é necessariamente torta. A gente dificilmente escolhe cidades para visitar que são padronizadas, que são homogêneas, que não tem aquela esquininha onde você encontra uma determinada coisa. Então, o que atrai o nosso olhar são as irregularidades, as marcas distintivas, as estruturas incompletas e a diversidade. Então, o que faz uma cidade atrativa é muito menos o fato que tudo funciona, ou que tudo funciona perfeitamente, e muito mais suas marcas distintivas. Então, tem uma ambiguidade nessa utopia. Ao mesmo tempo que a gente consegue entender que tudo funcione, por outro lado, essa automatização faz com que ela perca caráter. Onde eu quero chegar? Tem uma limitação nesse exercício que a gente fez. Vamos olhar para os dados? E a gente consegue olhar para os dados, especificamente do Brasil, com esse estudo que acabou de ser lançado, que foi feito pelo Internet Lab, o artigo 19 e o Lapin. O que eles fizeram? Eles falaram com gestores públicos, municipais, no Brasil, que estão implementando políticas de cidades inteligentes. E perguntaram, em cidades grandes, médias e pequenas, o que exatamente está sendo entendido no Brasil por cidade inteligente. E agora eu estou contando para vocês que tem uma polissemia muito grande de sentidos, mas, quando a gente lê o relatório, a gente consegue perceber que, no Brasil, os gestores públicos municipais e as cidades estão entendendo cidade inteligente num sentido muito específico e muito exclusivo, que é o sentido de vigilância. Então, uso de tecnologia, de dados para a vigilância, e isso não precisaria ser assim. A quantidade de opções num menu de imaginação institucional que a gente tem é muito maior do que isso, mas os dados desse relatório mostram para a gente que é isso. Inclusive em políticas que a gente não imaginaria que a vigilância seria necessária, como, por exemplo, um exemplo próximo de nós, que é o exemplo do metrô daqui de São Paulo, que foi condenado pela Justiça por ter se valido de vigilância nas propagandas que captavam dados de reconhecimento facial das pessoas, nas reações às propagandas. Então, se você sorria a uma propaganda ou se você passava indiferente, isso era vendido para as empresas e gerava um repositório de dados com as suas feições. Do que a gente está falando aqui? De um problema muito grande.
A gente tem um marco normativo, que é a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, que conta para a gente que transparência, dados abertos, proteção de dados pessoais, abertura para decidir e desenhar políticas públicas com a comunidade e combate a desigualdades são fundamentais em qualquer estratégia de cidade inteligente. Especialmente no caso de reconhecimento facial, a gente sabe que tem um viés racial muito importante e não é nada desprezível. E a gente está vendo que as cidades brasileiras, apesar de toda essa polissemia, dessa possibilidade de utilizar os conceitos de maneiras distintas, estão com uma espécie de um pensamento único, ainda que tenha uma ou outra iniciativa que seja digna de nota no sentido de uma best practice. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, nos sentidos mais comuns de Smart City, a tecnologia tem substituído a democracia. A gente tem entendido a cidade inteligente como uma cidade regrada excessivamente, em que não tem conflito, em que a gente está vendo padrões pouco diversos de implementação e que tem um pensamento único, ao menos no Brasil, como a gente vê no relatório, que não precisa ser dessa maneira. Então, se a gente quer ter uma cidade inteligente, eu não consigo saber, não consigo entrar na cabeça de vocês para pensar como vocês imaginaram uma cidade ideal e uma cidade utópica na cabeça de vocês. Mas, certamente, a democracia e o respeito a direitos fundamentais está no centro. Então, a ideia aqui é que a gente entenda que uma decisão inteligente envolve colocar a democracia no centro, em qualquer cenário. Obrigada.